você, Pablo Arruda, professor, como a gente já falou aqui, da FGV, da SMAGES, professor da Emerge, administrador judicial, advogado. Quer dizer, o Pablo, inclusive, o professor mais bem avaliado, né, da FGV, da Emerge, enfim, um grande sucesso entre os alunos. E hoje eu fico muito feliz de tê-lo aqui no nosso canal, Pablo. E o tema que você vai tratar é muito importante, a alienação fiduciária na Lei 11.101 de 2005, que foi impactada pela Lei 14.112 de 2020. Então, eu tenho algumas questões para você, Pablo, e aí você tem 10 minutos para fazer a exposição direta daqueles pontos que você considera que são os mais importantes. Em primeiro lugar, esse é um tema que está relacionado com o Decreto 911 de 69, o artigo 6º-A, que diz que o pedido de recuperação judicial ou extrajudicial pelo devedor não impede a distribuição e a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Está relacionado também com o artigo 49, parágrafo 3º da Lei de Falências, com 199 seus parágrafos, quando for uma alienação fiduciária relacionada à companhia aérea, e especialmente, e esse é o ponto que você vai tratar, o 6º, parágrafo 7º-A, que foi, então, introduzido pela Lei 14.112. Né? Então, esse dispositivo ele nos traz ali informação de que o disposto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 6º não seriam aplicáveis ao 49, parágrafo 3º, onde se encontra a alienação fiduciária. Então, desse modo, queria que, dentro dessa perspectiva, você trouxesse esses pontos mais importantes e, especialmente, para os nossos seguidores que fazem concurso público, qual o tema, você que tem toda essa experiência de preparação também em concurso público, qual o tema mais importante ali que eles têm que ficar atentos? Inclusive, se é ou não uma novidade que aconteceu com esse dispositivo. Palavra contigo, Pablo. Maravilha, meu irmão. Muito obrigado pelo convite. Muito bom ter você comigo aqui. Muito bom ter as pessoas que estão assistindo a gente aqui. Vou direto ao ponto, porque o nosso tempo é super curto. O objetivo realmente são essas lives shot, né? Você falou aí do Pablo Professor e estava esquecendo do Pablo Bartender. Então, aqui o nosso conteúdo é shot, é um shotzinho de conteúdo. Cara, em primeiro lugar, a maior preocupação desse tema é a compreensão, e isso vale para concursandos, para advogados, etc., a compreensão da lógica do crédito. O crédito é uma coisa essencial para fomento da atividade econômica e sem ele seria impossível que a atividade mercantil estivesse no patamar onde está hoje no mundo inteiro. Tá? A figura do crédito deixou de ser um mero meio, passou a ser um fim em si. O crédito hoje é um produto. Você tem lá os FDICs, você tem lá as factorings, né? As empresas de fomento mercantil. Tudo hoje gira em torno do crédito, que é a lógica de você antecipar aquilo que você só conseguiria fazer se fizesse uma reserva, tá? E o mundo evoluiu dentro da figura do crédito. Bom, o crédito será, em princípio, em tese, tão mais barato e tão mais acessível quanto mais seguro ele for para a recuperação do credor, ou seja, para o credor recuperar, reaver esse crédito. Então, quanto mais seguro ao credor, quanto mais seguro àquele que fomenta a atividade mercantil, esse crédito tende a ser mais barato e mais acessível, ou seja, as taxas de juros aplicáveis a esses créditos tendem a ser mais palatáveis ao industrial, ao comerciante, ao empresário, no sentido mais amplo da palavra. Em razão disso, a gente viu uma evolução gigantesca e uma das maiores em matéria de crédito foi a instituição da figura jurídica da alienação fiduciária, que, em bom resumo aqui para a gente, nada mais é do que uma relação de crédito em que o devedor transfere a propriedade de um determinado bem dele ao credor em garantia. Diferente da hipoteca ou do penhor, em que a coisa continua pertencendo ao devedor, na alienação fiduciária o que você tem é a verdadeira transmissão da propriedade. Então o bem sai da minha propriedade e vai integrar a propriedade do credor, transitoriamente, até que eu cumpra a minha obrigação. Lindo, e isso gerou diversos desdobramentos. A gente aprendeu a fazer a alienação fiduciária de bem móvel, e foi fomento para a indústria automobilística, de maquinário, para imóveis. Então, hoje, você não vê mais a hipoteca operando no sistema imobiliário brasileiro. O que você vê realmente é a alienação fiduciária, a F, como a gente chama
carinhosamente, e até mesmo para a evolução da cessão fiduciária de direitos creditórios, né? A alienação fiduciária de direito creditório. Também uma evolução dessa linha sobre a perspectiva do credor ser mais tutelado, mais protegido. Bom, essa tutela só ficou concreta e perfeita quando, com a 11.101, se retirou dos efeitos da recuperação a relação de crédito que esteja lastreada em AF, em alienação fiduciária. Esse, você mencionou ainda há pouco, é o parágrafo 3º do artigo 49. O 49 da 11.101 diz: não se sujeitam à recuperação determinados créditos dos parágrafos 3º e 4º. E no parágrafo 3º, dentre outros, são 4 no total, está a alienação fiduciária. Na prática, o que significa isso? O credor detentor de alienação fiduciária em garantia não está sujeito aos efeitos de negociação da recuperação, os efeitos de redução de valores, de prolongamento de prazo de pagamento, ou seja, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial. Pois bem, lindo isso, muito lindo, Juan. O problema é que a jurisprudência veio pregando certas peças no credor. E aí o comentário do Pablo aqui é um comentário puramente acadêmico, não é um comentário de predileção para credor e devedor, não. É só analítico. Quando a lei diz, olha, não se sujeita ao crédito com AF aos efeitos da RJ, o que ela está dizendo é, credor, pode emprestar o dinheiro, se o seu devedor entrar em recuperação, você vai buscar e apreender o automóvel, buscar e aprender o maquinário, ou consolidar a propriedade imobiliária, que hoje, inclusive, mais facilitado através do cartório, consolidar a propriedade imobiliária, então você vai ficar satisfeito no seu crédito. Gera-se, assim, uma expectativa de segurança jurídica. O único senão que a 11.101 fez, Juan, na parte final do parágrafo 3º do 49, foi de, durante o stay period, aquele período de suspensão das ações em razão da RJ, não admitir a retomada dos bens essenciais, dos bens de produção que sejam essenciais. Pois bem, está lindo, 180 dias, não pode meter a mão naquele maquinário, naquele imóvel, naquele automóvel, naquele caminhão, mas depois desse período, sinto muito. Com a prorrogabilidade do stay, seja pela jurisprudência anterior, seja pela nova redação da 14.112, essa não retomada se estenderia enquanto estivesse de pé o stay period. Lindo isso. Só que o STJ deu cerca de 2 ou 3 decisões mais Robin Hoodianas, né, no sentido de, em se tratando de credor com a alienação fiduciária de bem essencial, excepcionalmente, poder-se-ia cogitar a sujeição desse crédito aos efeitos da recuperação. E isso assustou a comunidade econômica, né, especialmente as instituições financeiras, porque a partir daquele momento a AF não serviria mais de nada. Porque quando o empresário, no sentido mais amplo, faz uma AF, ele faz uma AF de um bem para a sua atividade produtiva. Ele não faz uma AF para a casa de praia, porque ele está na atividade empresária. Então ele faz a AF do caminhão, ele faz a AF do ônibus, ele faz a AF do imóvel que vai servir de sede. Ou seja, vírgula, ele faz a AF daquilo que é essencial para a atividade dele, de um modo geral. Muito raramente o bem dado em garantia não é um bem que importa e interessa a atividade econômica. Então, se a jurisprudência caminhasse nesse sentido, de quando o bem fosse essencial, poder-se-ia cogitar a sujeição, caramba, a AF perderia completamente o seu rumo. Perfeito, Juan? Então, o que veio a fazer a 14.112 para a gente aqui? O que ela trouxe de novidade? Na verdade, o que ela fez foi um reforço de ideia. Ela trouxe no parágrafo 7º-A, lá do artigo 6º, né, incluiu o parágrafo 7º-A no artigo 6º, para reforçar a ideia de que o crédito com a F não é sujeito aos efeitos, inclusive não se cogitando a suspensão das demandas correlatas de busca e apreensão, por exemplo. Apenas ressaltando que o juízo pode determinar a suspensão de medidas expropriatórias durante o stay, aplicando-se o princípio da cooperação entre os juízos previsto no CPC. Então, quando você me pergunta, eu sei que nosso tempo é curto, eu acho que eu já falei demais, quando você me pergunta
7 Tem minutos. alguma novidade? Tivemos 7 até aqui? Pronto. Temos alguma novidade? Uma efetiva novidade, não. O núcleo é de reforço de tese. Troquei essa ideia, inclusive, com o nosso amigo André Luiz Santa Cruz esses dias, que me mandou mensagem também para trocar esse assunto, bater papo sobre isso. O que houve, na verdade, foi um reforço de ideia para corroborar aquilo que o legislador quer e tolir um pouquinho essa ânsia do Poder Judiciário de aplicar o princípio da preservação numa amplitude maior do que a lei quis. Vamos lembrar, Rua, que princípio e normas não devem colidir e nem deve haver entre eles hierarquia. É o que eu sempre falo. A norma foi concebida à luz do princípio. Então, quando diz lá, não se sujeita o crédito de AF, só não pode retomar durante os 180 dias, ora, pois, o princípio da preservação da empresa já foi ali cogitado. Ele já foi usado como lastro para pensar aquele dispositivo legal, tá certo? E o principal, fazer aquela exceção que o STJ fez, de que o bem, quando é essencial, excepcionalmente pode gerar a sujeição do crédito com a F, é uma ilação, porque o próprio 49, parágrafo 3º, na parte final, vem e diz, olha, só não pode haver a retomada dos bens essenciais durante o esteio. O que significa dizer que o legislador já cogitou a hipótese da essencialidade do bem de produção. E para ele deu um tratamento, não admitindo a sua retomada durante o esteio e apenas durante o esteio. A reclassificação do crédito de AF é uma covardia, não com o credor nem com o devedor, é uma covardia com o sistema de crédito, é uma covardia com o sistema econômico, porque as relações jurídicas são pensadas em cima daquilo que o resultado provável nos entregará. E aí, estremecer a segurança jurídica do credor de AF significa colocar em xeque a própria lógica de facilitar o crédito e de baratear o crédito. Então, essa é a grande ideia que a 14.112 trouxe para o assunto, o reforço. Novidade? Sim, novidade para o princípio da cooperação processual. A ação de busca e apreensão, por exemplo, do maquinário, fica correndo no juízo onde já estava correndo, na vara civil qualquer, e aí haverá um telefonema, um interfone entre o juízo da RJ e o juízo que está com a cognição da busca e apreensão para dizer, olha, estamos em esteio recuperacional aqui, durante esse período, por gentileza, não retome aquele determinado bem, depois a gente conversa de novo, e assim eu acredito vai melhor funcionar a segurança jurídica em torno disso. Maravilha, Pablo. Cumprimos aqui os 10 minutos de direito empresarial. Te agradeço por isso, para ser bem direto, objetivo. Mas, ainda assim, eu senti falta, não sei se você também percebeu isso, o seguinte, a interpretação de bem de capital essencial que foi dada pelo STJ, pelo menos pela terceira turma do STJ, o ministro Marco Aurélio Belise, foi no sentido de que o bem de capital tem um sentido muito restrito. Seria aquele aplicável no processo produtivo da empresa, não pode ser nem consumível e nem perecível. E se a gente for olhar o sistema do direito comparado, por exemplo, vou usar aqui o sistema do direito espanhol, por exemplo, eles falam em bem necessário. Bem necessário é diferente de bem de capital essencial. É menos. É um conceito mais amplo que incorpora, inclusive, dinheiro, alimentos, por exemplo, né, que são essenciais para o agronegócio. Eu não sei, eu senti falta dessa ampliação dessa proteção. Né? Dinheiro é essencial, o alimento que alimenta os porcos, né, da seara, que vai produzir os seus insumos para venda ao consumidor final, é essencial. Eu defendi, Juan, essa ideia do dinheiro como um bem essencial aplicável ao 49.3 num artigo que eu publiquei em 2015 no Migalhas, exatamente nessa linha. E a decisão do Belise veio 4 anos depois, né? 3, 4 anos depois, no sentido oposto disso. Né? Na verdade, o que eu... informativo 634. Exatamente, no 634. O que eu entendi e concordei em parte ali é a questão do consumível, tá? Do dinheiro ser consumível. A lógica de não ser essencial, porque não é bem aplicado, cara, o dinheiro está no conceito de empresário, caramba, né? Que é a ideia de manipulação de capital dentre os outros fatores de produção. Então,
dizer que o dinheiro não é essencial à atividade é negar o próprio conceito de empresa, na minha opinião. Então, ali o que da decisão do Belize me pareceu com alguma coerência para a gente permitir esse debate foi exatamente quando ele menciona a questão de que, uma vez devolvido o dinheiro da trava bancária, o empresário vai utilizar aquele dinheiro e ele não estará mais disponível após o stay. E isso estremeceu um pouquinho a minha primeira ideia e me colocou um pouco em xeque também, o que é ótimo, porque a gente, se ficar com a opinião vestida de antolhos, a gente não muda e não evolui. É isso, meu irmão. Legal, Pablo. Obrigado. Deixa eu fazer alguns agradecimentos. Primeiro, a você por ter aceitado o convite, estar aqui conosco no programa 02. Dizer que amanhã nós vamos ter a presença de outra grande professora, que é a professora Juliana Bumachá. A professora Juliana Bumachá, ela vai falar sobre a mediação na Lei 11.101 de 2005. Então, todos vocês estão convidados, dia 30, amanhã, às 10h30, aqui nesse mesmo canal, professora Juliana Bumachá. O professor Pablo Arruda, ele faz parte do nosso corpo docente, do nosso curso de recuperação judicial. Né? A gente tem um curso de recuperação judicial pelo RJ Plus, e o professor Pablo Arruda também é um dos membros do corpo docente, convidado. São 10 horas de aulas bônus, que vocês terão aí a possibilidade, inclusive, de ter aula com o professor Pablo Arruda, com a Juliana, com o professor Satiro. Ontem o professor Daniel Carnes esteve aqui. Então, se vocês tiverem interesse em atualizar, vocês podem, então, acessar o site do RJ Plus. Então, dessa sorte, queria agradecer a todos vocês que assistiram o nosso programa número 2. Amanhã é o programa número 3, então, com a professora Juliana Bumachá. Pablo, grande abraço para você, excelente Meu irmão, um final de ano. abraço Beijo na a todos família. aí.